noite para aqueles que estão aí acompanhando a transmissão da Igreja Batista Fundamental, hoje pela página do Facebook da igreja. E nós já vamos começar a transmissão dentro de 2 minutinhos, 1 ou 2 minutinhos, nós já vamos começar, apenas dando tempo para os irmãos chegarem e poder acompanhar conosco a transmissão. Então, conto com a paciência e logo nós já vamos começar, já vamos dar início. Dar início então à nossa programação de hoje. Vamos em primeiro lugar pedir a Deus a bênção para mais este culto, para mais esta reunião online, e logo em seguida vamos então cultuar ao Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de juntos podermos aqui cultuar e adorar o Senhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esta transmissão, que nada venha a nos atrapalhar, nada venha a roubar, ó Senhor Deus, a nossa atenção, e que o Senhor esteja, Pai, abençoando os hinos, abençoando a pregação da palavra, que a palavra possa alcançar corações, e nós pedimos a Ti a Tua direção, a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e querido, Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos então dar início... Vamos então dar início cantando ao Senhor. Só um momento, irmãos, deixa eu arrumar aqui alguns últimos detalhes técnicos. Vamos então começar cantando o hino Meu Cristo, do Hinos de Louvor 3, 82, Meu Cristo. Cristo belo aguilhão de espinhos padeceu, do pecador a maldição sofreu e a venceu. Meu Deus em graça e amor sem par, morreu em meu lugar, contrito e grato cantarei, odiando meu pecar, a Deus vou adorar. Meu Cristo manso aguentou punição do zombador, perdoa-lhe, Jesus orou por todo pecador. Meu Deus em graça e amor sem par, morreu em meu lugar, contrito e grato cantarei, odiando
pecar, a Deus vou adorar. Meu Cristo puro Deus julgou, com pesar o condenou, pois meu pecado carregou, a culpa em si levou. Meu Deus em graça e amor sem par, morreu em meu lugar. Contrito e grato cantarei, odiando meu pecar, a Deus vou adorar. Meu Cristo forte voltará, majestoso reinará, ressuscitou, venceu o mal, o vencedor virá. Meu Deus em graça e amor sem par, morreu em meu lugar. Contrito e grato cantarei, odiando meu pecar, a Deus vou adorar. Sim, agora é a hora de nós, odiando o nosso pecar, adorarmos a Deus, o nosso Senhor. Versículo do mês: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Salmo 35, 9: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Salmo 35, 9: diante de tantos desafios, tantos problemas, dificuldades, tantos sustos, nós podemos nos alegrar no Senhor e na salvação que Deus nos dá, na esperança, na bendita esperança que Jesus nos dá da vida eterna. Vamos falar de cor então, versículo para o mês de julho. Vamos lá. Opa, desculpa, deixa eu... Pronto. Amém. Vamos agora para o próximo hino 90 do Voz de Melodia, Pela Sua Graça. Pela Sua Graça. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá dos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Sim, pela graça de Deus, pela graça de Deus. Agora, um bom amigo também do Voz de Melodia, número 61, um bom amigo. Graça real sem fim. Um bom
meu amigo é Jesus, que prazer, prazer do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, vivo na luz, meu amigo é Jesus, que prazer, prazer, em Cristo todos encontrarão amigo sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perenal, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, vivo na luz, meu amigo é Jesus, que prazer, prazer. Amém, que prazer é termos Jesus como o nosso amigo. Nós vamos agora para o tempo do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos agora falar sobre as riquezas da graça de Jesus, as riquezas da sua graça. Só um momentinho, irmãos, já começa então o nosso estudo. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 1. Vamos então abrir nossas Bíblias para o livro de Efésios, capítulo 1. Pronto. Diz assim a palavra de Deus, nós vamos ler dos versículos 6 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 6, vamos ler até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Vamos orar e pedir a Deus mais uma vez a bênção. Nosso Deus, mais uma vez, nós oramos ao Senhor e pedimos a bênção e a direção para esse tempo que nós estamos juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Se conosco, nos dirige, nos oriente, nos abençoe, para que possamos então, Senhor, aprendermos da palavra do Senhor, sermos edificados e transformados pela mesma. Em nome de Jesus Cristo, oramos e agradecemos desde já. Amém, Senhor. Amém.
Muito bem, hoje vamos falar sobre as riquezas da graça de Jesus. As riquezas da graça de Jesus. Quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós sempre temos aquela pergunta: o que é a graça? O que é graça? E uma resposta muito comum é dizer que a graça é favor imerecido. Favor imerecido é a definição básica do que é graça, do que é a graça, né, de Deus por nós. Ou o que é a graça? Favor imerecido. Quando nós estamos aqui no livro de Efésios, o livro de Efésios fala muito sobre a graça de Deus. Temos alguns versículos aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos, mostrar aqui para os irmãos sobre essa questão da graça. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, fala: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós também temos no versículo 7, novamente, segundo as riquezas da sua graça. No capítulo 2, versículo 4, fala que Deus é riquíssimo em misericórdia, ou seja, Ele tem muita misericórdia. No capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Também no versículo 8, versículo 5 e versículo 8, não versículo 7, tem um erro de digitação aqui no slide, mas no versículo 5 e versículo 8 fala: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Então, geralmente, quando nós definimos graça, nós definimos como favor imerecido, mas o assunto, quando nós desenvolvemos o assunto para falarmos sobre a graça de Deus, a definição de graça vai muito mais, muito além do que apenas um favor imerecido. É um favor imenso de Deus por nós. Então, hoje nós vamos falar sobre as riquezas, as características da graça de Deus, as características das riquezas desta graça de Deus, desse favor por nós, esse favor imerecido, que nós chamamos de favor imerecido, não é? Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre a graça é sobre a questão da condição do homem sem Deus e a necessidade da graça. A condição do homem sem Deus e a necessidade da graça. Vamos começar então pensando nisso. Qual é a condição do homem sem Deus? A condição do homem sem Deus. O homem, ele é pecador, né? Ele tem uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que ele é um inimigo de Deus, está debaixo da maldição de Deus, está debaixo da condenação de Deus, vivendo em um mundo inteiro que jaz no maligno, sendo ele escravo do pecado, sendo ele rebelde contra Deus. Essa é a condição do homem sem Deus. O pecador com uma natureza pecaminosa, né? Como que ele pode, então, se aproximar de Deus? O que esse pecador merece receber de Deus? Pecador, inimigo de Deus, merece receber punição, morte, condenação, ira. É o que o homem sem Deus merece receber de Deus, porque Deus é justo, não porque Deus não ame o homem, não ame a humanidade, mas porque Deus é justo, e nós estamos debaixo da ira de Deus. Sem Cristo, estamos debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus, punição, morte, né? Então, a necessidade do homem sem Deus vai muito além do que se pode imaginar. A situação do homem sem Deus é crítica, é uma situação complicada, é uma situação perigosa, né? Então, Deus ser favorável ao miserável pecador e providenciar a salvação para o pecador rebelde, sem Deus, inimigo de Deus, isso se chama graça. Isto é a graça de Deus. É Deus ser favorável ao miserável pecador e providenciar para o homem a salvação, mesmo sendo ele inimigo de Deus, rebelde contra Deus. Graça em relação à salvação não é um favor que nós pedimos a Deus e Ele nos dá. Graça em relação à salvação é um favor que Deus nos dá sem sabermos que precisamos, sem
E sem merecermos, obviamente, porque o que nós merecemos, como eu acabei de falar, é a punição, é o castigo de Deus, é a morte, o salário do pecado é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Eu lembro que no momento que eu estava preparando este estudo bíblico, preparando essa pregação, a minha esposa pediu para mim um copo d'água. Um copo d'água, por favor. Traz um copo d'água para mim, por favor. E daí eu fui lá e servi um copo d'água para minha esposa. Mas ali eu percebi, eu acredito que essa interrupção para minha esposa pedir um copo d'água para mim foi algo que veio de Deus, para me fazer pensar um pouquinho mais sobre o estudo. Que não é assim que a graça de Deus funciona com os pecadores condenados. Os pecadores condenados, miseráveis, longe de Deus, eles não pedem o favor de Deus e a salvação que há em Cristo. É Deus quem vem, se revela e que dá Jesus e que manda alguém para pregar para essa pessoa. O Espírito Santo vem, convence a pessoa, transforma a vida dela e por isso se diz, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então, o homem sem Deus necessita do favor de Deus, necessita da graça de Deus, porque o homem mesmo, ele é pecador e por ele mesmo ele não consegue, de forma natural, encontrar Deus. Então nós vamos para o segundo aspecto da graça de Deus, é que a graça reflete a essência do caráter de Deus. A graça reflete a essência do caráter de Deus. O versículo diz, e o Deus de toda graça, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, e o versículo continua dizendo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, e continua falando. Ele, a Bíblia diz que Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de toda a graça. A graça se refere à essência do caráter de Deus e mostra a espécie de natureza que Ele possui. A graça vem a uma pessoa por intermédio daquele que em si mesmo é graça. O Pentecostes, ele diz, por ser o Deus da graça, essa qualidade o torna benigno em todas as suas atitudes e obras. Um versículo que diz em Hebreus 4,16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja que está nos falando sobre chegarmos diante do trono da graça, de onde Deus, o lugar da habitação de Deus, de onde Deus governa todo o universo, de lá emana graça, porque Ele é o Deus de toda graça. E lá também diz que nós nos chegamos com confiança até esse trono para que possamos alcançar misericórdia e possamos achar graça. Vamos até o trono, a sala do trono, em oração, obviamente em oração, chegamos na presença de Deus, oramos, buscamos, nos curvamos diante do Senhor, para que possamos alcançar não só misericórdia, mas encontrar graça. Nós não chegamos até o trono sozinhos. Nós não chegamos até o trono sozinhos. O nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, está lá, intercedendo por nós. E então, através de Jesus, que Deus atende às nossas petições. Não há medida para a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Por isso o texto diz lá em Efésios que Ele é riquíssimo em graça, riquíssimo em misericórdia. Então, essa graça que nós alcançamos diante do trono, não alcançamos por causa dos nossos méritos ou qualidades, alcançamos porque Jesus está intercedendo por nós. Mas, se entendermos que do trono emana graça infinitamente e imensamente, nós entenderemos que qualquer pedido que fizermos a Deus, Deus é prazeroso para atender esses pedidos. Ainda sobra graça, muita graça transbordante. Nós chegamos diante do trono, clamamos por misericórdia, clamamos por graça, Deus nos concede graça e ainda sobra, porque do trono de Deus emana muita graça e ali continua saindo graça e graça sobre graça.
Nós é que não entendemos e nos limitamos em fazer os nossos pedidos diante de Deus. Se entendêssemos um pouquinho mais da grande dimensão, de tanta graça que flui do trono de Deus, nós oraríamos com muito mais tranquilidade, falharíamos muito menos da nossa falta de fé, porque nós não podemos compreender perfeitamente o tanto de graça que há, que emana deste trono. É como pedir algo barato para alguém que é muito rico. Vamos pegar um exemplo de alguém que é um bilionário aí, que é bem famoso no mundo inteiro, Bill Gates, por exemplo. Bill Gates é muito rico, todos sabem disso, né? Então, como se eu chegasse e dissesse, você pode me dar R$1? Sendo ele americano, vamos dizer, pode me dar $1? E ele te desse $1. Ele ficou pobre por causa disso? Eu imagino que não, né? Por causa que ele é tão rico, tanto dinheiro que ele tem, tantos bilhões, continuarão ainda sobrando na sua conta. A ideia é essa, do trono de Deus emana tanta graça que a gente às vezes recebe um pouquinho só, achamos que recebemos muito, mas ainda tem muito mais. Deus ainda tem muito mais para nos dar, Deus ainda tem muito mais para conceder para nós. Eu lembro quando a minha filha nasceu, e na época, no Rio de Janeiro, tinha um pastor, um missionário americano que morava lá, e nós estávamos com um bom relacionamento, uma boa amizade na época. Agora ele já voltou para os Estados Unidos, o pastor Brandon. E o pastor Brandon, ele foi lá me visitar. A minha esposa estava internada no hospital, e ele foi lá me visitar. E era horário de almoço, tudo. Ele falou, olha, pastor Ricardo, em comemoração ao aniversário aí da sua primogênita, né, da sua primeira filha, você pode escolher almoçar em qualquer restaurante, em Niterói. Pode escolher almoçar em qualquer lugar que você quiser. Eu vou pagar. É um presente da nossa família para você. Onde você quer ir almoçar? E daí eu fiquei... Ele falou, eu fiquei com aquele receio, né? E daí eu falei para ele assim, olha, tem um lugar que eu gosto muito, mas eu tenho medo de ser caro. Daí ele me perguntou, tudo bem, onde que é? Né? Eu falei, McDonald's. Eu falei, McDonald's, a esposa dele olhou para mim e fez assim, pastor Ricardo, mas eu pensei que você... Ou seja, a ideia era, vai pedir num lugar caro mesmo, né? Mas eu pedi ir no McDonald's. Provavelmente eu poderia ter escolhido ir num restaurante de comida mineira, que é coisa boa demais. Poderia ter escolhido ir num restaurante de churrasco gaúcho, que é bom demais também. Qualquer lugar que ele falou, pode ir. Mas, como eu estava com aquele receio, realmente eu estava com receio de ser pesado para o pastor, para a família dele, eu escolhi um lugar que obviamente era mais barato, né? Embora eu poderia ter escolhido um lugar que fosse mais caro. O que eu estou querendo dizer, contando essa história, essa experiência pessoal, é que às vezes nós chegamos diante do trono e pedimos, isso aqui é demais para Deus. Não que na nossa mente nós estamos com isso de forma escrita e declarada, eu vou pedir isso para Deus, mas isso é demais para Deus. Mas é que a nossa fé, ela não entende a grandeza da graça que emana do trono, e nós mesmos chegamos de forma duvidosa diante do trono de Deus. Chegamos de forma pensando, olha, eu vou pedir, mas eu acho que eu estou pedindo demais. Isso aqui é grande demais para eu pedir para Deus. Acho que não seria do agrado de Deus se eu pedisse isso, não. Então eu vou pedir aqui uma coisa, digamos assim, mais barata, menor, né? Então muitas vezes nós somos assim, Deus está falando, qual restaurante você quer? Eu falo, quero ir no mais baratinho, né? Ficamos muitas vezes aquém do que poderíamos pedir, quando nós poderíamos pedir com muito mais confiança, mas nós temos tão pouca fé que nós pedimos pouquíssimo. E aí que entra a questão da graça de Deus, porque Deus, Ele é tão bondoso conosco, Ele é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele nos dá muito além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que em nós opera. Por quê? Porque está transbordando graça da sala do trono de Deus. Do trono de Deus está transbordando. Tem graça demais.
Então Ele vai nos dar além do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso para fazer isso. Então, apesar da pequenez da nossa fé, nós pedimos com fé e recebemos muito mais, não porque nós tínhamos uma fé extraordinária, mas porque Deus é extraordinário e a graça de Deus é extraordinária. E Ele é bondoso demais e Ele nos dá além do que nós poderíamos pedir mesmo ou até mesmo pensar, imaginar, porque isso é graça. Então nós vamos para o terceiro ponto da graça, que a graça de Deus, ela se manifestou em Jesus. A graça de Deus se manifestou em Jesus. Os homens necessitam, os pecadores necessitam da graça. Do trono de Deus emana a graça e Deus nos enviou Jesus Cristo, e é onde se manifesta, aparece a graça de Deus. A passagem em João, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, graça sobre graça. E aí continua dizendo, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça veio por quem? Por Jesus Cristo. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. A graça de Deus, ela é mostrada em todo o Antigo Testamento, no período antes da lei mosaica, durante o regime da lei, desde Adão, Abel, Enoque, Abraão, passando por Moisés, Josué, os juízes, né? Mas agora, na pessoa de Cristo, a graça ela é personificada e ela é mostrada aos homens. Os homens, ao olhar para Jesus, veem a graça de Deus ali de uma forma física, manifestada de uma forma pessoal. Note que no ministério de Jesus, em cada pessoa que Cristo chamava para segui-lo, Ele estava demonstrando graça, era graça. Cada parábola que Jesus contava, onde os pecadores são, aquelas parábolas que mostram os pecadores sendo aceitos por Deus, Jesus está exemplificando a graça. Por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano desce justificado. Por que o publicano desceu justificado? Porque havia para ele graça e misericórdia da parte de Deus. Cada vez que Jesus dizia para alguém, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou. O que isso quer dizer? Que havia graça para aquela pessoa. A lei não podia fazer isso, mas a graça, sim. A história do filho pródigo, o filho que sai rebelde contra o pai e depois volta e o pai o recebe de volta. Por que o pai o recebeu de volta? Por causa da graça, o pai foi gracioso. Jesus está exemplificando, mostrando para nós como a graça funciona. A parábola da grande ceia, onde os convidados se recusam a comparecer e o Senhor mandou que os servos fossem pelos caminhos e valados, obrigando-os a vir. Mais uma vez, o que está sendo mostrado naquela parábola, graça para os pecadores, aqueles pecadores que estavam lá abandonados. E Jesus fala, vá lá, convide eles e obrigue-os a vir. Vá pelos campos, pelos caminhos, pelos valados e obriga-os a vir. Graça. Eles foram aceitos na festa das bodas por causa da graça do rei que mandou convidar. E assim por diante. Por exemplo, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Por que ele dá a vida pelas ovelhas? Graça. O filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é isso? É graça. Então, a graça de Deus, ela é revelada em Jesus. Deus é o manancial de onde transborda a graça, mas Cristo é o canal por onde a graça flui e chega até aos homens. E aí nós vamos para a quarta característica da graça de Deus, é que através da manifestação da graça, que é Jesus, Deus providenciou a salvação. Através da manifestação da graça, Deus providenciou a salvação. Temos alguns versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Como? Através de Jesus.
Nós temos também Romanos capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, o pecado de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito, que é a graça, veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Os que receberam a abundância da graça, é muita graça. Como que essa graça é abundante? Porque do trono sai graça, essa graça se manifesta em Jesus e em Jesus é revelado a graça de Deus, e essa manifestação da graça providencia para nós o perdão dos nossos pecados, providencia para nós a salvação das nossas almas. Temos também em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses, Veja que através da manifestação da graça que é Jesus, Deus providenciou a salvação, e a salvação é a maior demonstração da graça de Deus. Deus se mostra gracioso conosco de muitas maneiras, mas a salvação é a maior demonstração da graça de Deus para nós. Tenho aqui mais uma citação de Pentecoste, que ele diz: a salvação permanece como a grande demonstração de que Deus, por ser o Deus da graça, espontaneamente, não considerando qualquer virtude ou justiça merecidas pelo pecador, derramou sua misericórdia sobre ele. Derramou sua misericórdia sobre ele. Então, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A justificação é pela graça, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A graça superabundou onde havia pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então, a graça se manifesta em Jesus. Jesus vem, nos salva, que a salvação, como eu disse, é a maior demonstração da graça de Deus. E agora a nossa vida, ela está dentro da esfera da graça de Deus. A nossa vida está na esfera da graça de Deus. Nós somos protegidos, nós somos inseridos nesta graça. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Deixe-me ler aqui o contexto para podermos ter um melhor entendimento da passagem. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos entrada pela fé a esta, nós entramos na graça, ou seja, entramos na esfera da graça. Antes a nossa vida estava debaixo da lei, sob a ira e condenação de Deus, debaixo do domínio de Satanás, sendo nós escravos do pecado. Agora nós estamos em uma nova posição, estamos debaixo da graça, sob a aceitação de Deus, em uma nova e totalmente diferente esfera, uma nova, totalmente diferente vida. Antes predominava o pecado sobre as nossas vidas, agora predomina a graça. E nós estamos cercados da graça,
pela graça, cercados, estamos inseridos realmente dentro da graça. O ar que nós respiramos é graça de Deus, espiritualmente isso é graça de Deus. A água que bebemos espiritualmente é graça. O alimento que nos sustenta espiritualmente é graça. Toda a nossa vida está na esfera da graça de Deus. Não há mais morte espiritual, não há mais condenação, não somos mais rebeldes, inimigos de Deus. Na esfera da graça é tudo ao contrário do que era antes. Há para nós agora vida, paz, a comunhão com Deus, amizade com Deus, somos amigos de Deus, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, somos aceitos por Deus, tudo porque estamos dentro da graça. Estamos cercados, sustentados pela graça. Deus de toda graça revela a sua graça em Jesus. Jesus é a manifestação visível da graça de Deus, vem nos buscar e salvar. Através de Jesus somos salvos e incluídos nessa esfera. Então essa graça que antes estávamos separados e não conhecíamos e nem desejávamos, ela nos puxa para dentro do campo da graça, onde tudo é diferente e maravilhoso. E a partir daí nós passamos para o próximo ponto, falando sobre a graça de Deus, que é através da graça de Deus, Deus sustenta e fortalece seus filhos. Então Deus nos puxa para dentro da esfera da graça, e dentro e através da graça, Ele nos sustenta e Ele nos fortalece. Ele nos consola, ou melhor, resumindo, Ele cuida de nós. Ele nos sustenta e nos fortalece. Veja, voltando lá para o Hebreus 4:16, que fala... cheguemos com confiança junto ao trono da graça, para que possamos receber a graça para que possamos alcançar a misericórdia e receber graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Então, sobre o sustento de Deus através da graça, nós temos então algumas passagens que falam como Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse contexto, Jesus está falando, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com a roupa que vai vestir, não se preocupe com o alimento que você vai comer, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus te sustenta. Essas coisas os gentios procuram, os gentios se preocupam. Quanto a vós, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo, se buscarmos em primeiro lugar, tudo que nós necessitamos, Deus vai suprir. Por quê? Por que Deus nos daria tudo que necessitamos? Por quê? Por causa da graça. Por que e como Ele nos dá? Pela graça. Mesmo sendo salvos pela graça, nós continuamos agora sendo sustentados e fortalecidos por esta graça. Por exemplo, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Por que Ele faz isso? Ele tem a obrigação de fazer isso por nós? Suprir todas as nossas necessidades? Ele faz isso porque nós somos salvos e agora merecemos receber tudo de Deus? Claro que não. A graça é realmente um favor imerecido. Então, Deus supre e Deus atende aos nossos pedidos de oração em glória por Cristo Jesus. Não é por nós. Nós somos justificados, santificados sim, mas tudo isso é feito em Jesus. E o prover das nossas necessidades vem também por Jesus. Vem por causa de Jesus e vem em Jesus Cristo. Então, mesmo estando dentro da esfera da graça, cada favor que nós recebemos em Jesus e por causa de Jesus, não por nós mesmos. Não por nós mesmos. Mesmo sendo filhos de Deus, nós continuamos recebendo bênçãos no nome de Jesus. Jesus fala, olha, peça ao Pai, Ele é o Pai de vocês, vosso Pai, mas peçam em meu nome. Vocês vão receber em meu nome, vocês serão salvos em meu nome, terão as necessidades supridas em meu nome, em meu nome. Então Deus é gracioso.
E Ele supre em Jesus. Nunca é por nós, nunca é por causa de nós, sempre é por causa de Cristo e em Cristo Jesus. Isso nos leva a pensar que nunca Jesus vai deixar de ser o nosso sumo sacerdote ou o nosso intermediário. Nunca. Porque no dia que Jesus sair do meio da comunhão entre nós e Deus, em Deus e temos nós, Jesus está no meio. No dia que Jesus sair do meio, não tem comunhão. Nossa comunhão com Deus é sempre através de Jesus. Nós vamos ao Pai através de Jesus. Por isso Ele é o sumo sacerdote eterno. Ele é o Rei eterno. Ele é eterno. E assim por diante. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre o sustentar de Deus, quando nós falamos sobre a provisão de Deus para os seus filhos, o cuidado de Deus para os seus filhos, eu não posso deixar de citar a passagem em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. Se você está com a sua Bíblia aí, pode procurar, senão eu vou mencionar aqui também no slide para que você possa ver. Diz assim, vou ler até o versículo 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A pergunta que eu faço não parece contraditório? Ele pediu algo para Deus e Deus não atendeu o seu pedido. Então vou dizer, olha, tá vendo? Faltou graça para o apóstolo Paulo, ele pediu graça, ele estava sofrendo, e ele pediu graça, ele pediu o favor de Deus, livra de mim desse espinho na carne. E Deus falou, não, a minha graça te basta. Ora, e cadê o trono que jorra graça para nós? A resposta de Jesus Cristo para Paulo foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor respondeu para ele que, Paulo, tudo que você precisa é da minha graça. É da minha graça. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que a graça de Deus é tão graciosa que Deus não nos dá sempre aquilo que pedimos, mas sempre aquilo que nós precisamos, mesmo sem saber que nós precisamos. Porque Deus sabe o melhor para nós, não é verdade? O que Paulo precisava? Paulo precisava ser humilde. Por isso, Deus permitia um espinho na carne dele, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Deixe-me voltar aqui alguns slides. Veja só o início do versículo que diz, e para que não me exaltasse. Ou seja, por que ele passava tudo que ele passava? Porque Paulo, para continuar o ministério dele, ele precisava ser humilde. Então Deus humilhou ele, deixava ele ser humilhado, passar pelo espinho da carne, pelo sofrimento, pelo mensageiro de Satanás, para que ele fosse humilde, para que ele não se ensoberbecesse pela glória das revelações que ele teve. Ele poderia facilmente, apesar de todo o conhecimento que ele tinha e toda a comunhão com Deus, ele poderia facilmente se ensoberbecer. E no momento que ele se ensoberbecesse, todo o ministério dele e cairia por terra. Então Jesus, sabendo o melhor para ele, permitiu o sofrimento na vida dele para que ele continuasse humilde. Então a graça de Deus é tão graciosa que não nos dá sempre aquilo que pedimos, mas sempre aquilo que precisamos, mesmo que nós não sabemos que precisamos e mesmo que nós não entendamos o que está acontecendo. Mas a graça de Deus está se manifestando também para nós através daquilo que é doloroso. Então a graça se apresenta também naquilo que para nós é doloroso, porque está dentro de um plano maior de Deus. Às vezes o que nós precisamos é da dor.
para que possamos aprender a depender da graça de Deus, dos favores de Deus, da dependência de Deus, para que Deus trabalhe em nossas vidas aquilo que nós precisamos aprender. E ali Deus não deixou de dar graça, mas Ele está nos concedendo graça de uma maneira diferente daquilo do convencional que nós estamos esperando receber. Mas é graça. Ele está trabalhando o nosso caráter, na nossa vida espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, mesmo que seja doloroso. Então, o caminho de Deus não é como o nosso. O caminho de Deus é perfeito, é maravilhoso, e Ele sabe o que faz. Então, dentro de um plano maior de Deus, muitas vezes a dor vai fazer parte deste plano, a dor vai fazer parte deste propósito. Lembre-se que a morte de Cristo na cruz foi dolorosa, mas foi necessária. Cristo precisou passar pela dor na cruz para que nós fôssemos salvos. A graça de Deus se manifestou em Jesus, se demonstrou salvadora através de Jesus. Sim, mas Jesus teve que passar pela dor, teve que passar, sentir os espinhos na cabeça, suas mãos e pés perfurados e ser pendurado em um madeiro como maldito de Deus, sendo humilhado diante dos soldados e diante do povo e diante dos seus discípulos, mas era o que nós precisávamos. Muitas vezes você vai passar pela dor, porque é o que você precisa para entender o amor, a graça, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, a graça não é apenas um favor imerecido. Dizer graça é um favor imerecido é uma definição boa, mas muito resumida para algo tão maravilhoso, tão grandioso que é a graça e as riquezas desta graça. Conta-se a história de um homem que experimentou essa graça. Ele foi criado na Inglaterra em um lar cristão e nos primeiros anos de sua infância aprendeu as verdades sobre um Deus gracioso que traz salvação a todos os homens. Mas ficou órfão aos 6 anos de idade e tornou-se desde então um vagabundo. Foi criado por um parente que não era crente e que caçoava de tudo que seus pais crentes lhe tinham ensinado. Tornou-se aprendiz de marinheiro a fim de afastar-se da casa desse parente e ingressou na Marinha Real. Quando terminou o aprendizado, depois de algum tempo de serviço, desertou da Marinha e foi para a África, afirmando ter um único propósito: pecar o mais possível. Quando chegou à África, foi trabalhar para um português, mercador de escravos, em cuja casa foi cruelmente tratado pela mulher negra que governava seu harém. Ela se vingava no moço branco, descarregando nele todo o seu ódio pelo marido. Tratava-o como um cachorro, humilhava-o de tal forma que sua comida era servida no chão, e o infeliz era obrigado a comê-la no chão, pois caso não fizesse, era espancado. O rapaz fugiu ante tamanha crueldade e conseguiu chegar à costa, onde atraiu um navio por meio de uma fogueira. O comandante ficou desapontado, pois julgou que o fogo tivesse sido ateado como um sinal feito por alguém que quisesse vender escravos ou marfim, mas apesar disso o jovem foi levado para a bordo. Por ter demonstrado sua perícia como navegador, tornou-se imediato de cargueiro que viajava das costas da África para a Inglaterra. Certa ocasião, abriu os barris de rum, distribuindo à tripulação, e todos ficaram embriagados. O comandante ficou enraivecido e mandou colocá-lo imediato a ferros. Quando foi levado à presença do capitão para ser punido, ele o tratou com tanta brutalidade que acabou por atirá-lo ao mar. Salvou-se, entretanto, de morrer afogado, porque o capitão o fisgou de volta ao navio com um arpão. Esse ferimento deixou-lhe para toda a vida uma cicatriz tão profunda que podia colocar dentro dela o punho fechado. Durante a viagem para a Grã-Bretanha, o navio desviou-se do rumo. Quando começou a fazer água, o jovem foi enviado ao porão para trabalhar nas bombas com os escravos que estavam sendo transportados. Do porão daquele navio, enquanto lutava para fazer funcionar a bomba d'água, ele clamou a Deus
As verdades que tinha aprendido na infância voltaram-lhe então à mente e ele aceitou a Cristo como Salvador. Este homem chama-se John Newton e veio a ser o grande cristão que compôs um dos hinos mais conhecidos em todo o mundo, no qual descreve as maravilhas da graça de Deus, cujo poder permitiu a salvação de um pecador tão grande como ele. John Newton faz uma analogia entre a sua condição de pecador e a de um barco que, depois de enfrentar um temporal, é milagrosamente salvo do naufrágio. Ele se compara também a alguém que, depois de ter estado completamente cego, recebera a visão. No seu hino, Maravilhosa Graça, ele diz: da maravilhosa graça ouvi, a voz que me salvou. Perdido estava, achado fui, um cego que enxergou. Um homem que foi tremendamente salvo pela graça de Deus. Escreveu este hino, que é um hino que está aí por muitos anos na história da igreja, sendo cantado em vários idiomas, várias versões, falando da maravilhosa graça de Deus. Então, realmente, irmãos, como diz Efésios capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. A graça de Deus é gloriosa, para louvor e glória da sua graça. Nós temos que realmente cantar sobre a graça de Deus, louvar sobre a graça de Deus. Então louvemos, exaltemos então a graça de Deus, porque Ele é o Deus de toda graça. Vamos cantar então este hino de John Newton, ó graça excelsa do Senhor. Vamos cantar. Ó graça excelsa do Senhor, perdido me achou, estando cego me fez ver, da morte me salvou. A graça me fez enfim temer, e meu temor levou. Oh, quão precioso é para mim a hora que me achou. Mil lutas, laços, tentações caíram sobre mim, porém a graça me valeu, será para sempre assim. E quando a eternidade eu for fugindo como a luz, a graça excelsa cantarei do amor do meu Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos ao Senhor, Deus, te dando graças pela tua graça. Fomos salvos pela graça, a graça se revelou através de Jesus, a graça nos sustenta, a graça do Senhor é tudo que nós precisamos, ó Pai. Se temos a graça, temos tudo, nada nos faltará. Obrigado, Senhor, nos ajude a cada dia a entender
que mesmo diante da dor, dos problemas, dificuldades, o Senhor não deixa de ser gracioso, não deixa de fluir, ó Pai, do seu trono, graça, e que possamos chegar até a sala do trono cada dia, ó Pai, para podermos achar graça, encontrarmos misericórdia diante do Senhor no momento que nós precisarmos. Louvado seja o Senhor por mais esta noite, e que o Senhor abençoe a cada um daqueles a quem essa mensagem alcançará. Nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade de culto, de adoração e de transmissão da palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e querido, que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Nós vamos terminando então a nossa transmissão aqui. Quero mais uma vez agradecer a todos em que acompanharam então a nossa transmissão. Que Deus abençoe e que tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais, irmãos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.